Em algumas lives eu falei sobre os filhos, sobre que nós possamos orar para que eles venham buscar a Deus, que nós possamos ensiná-los a conhecer a Deus e serem salvos. Aleluias! E hoje eu quero trazer uma palavra ao teu coração para que nós venhamos a orar pelos nossos filhos, para que eles venham perseverar no Senhor. Não basta somente orar para que eles sejam salvos, mas orar para que eles venham perseverar no Senhor. Se seus filhos conhecem Deus desde pequenos, ore para que nunca se afastem do Senhor. Não pense que isso não pode acontecer com eles, nem com você, pois todo cristão é alvo do inimigo. E ele não desiste de tentar nos desviar do caminho certo. Esse é o objetivo de certas influências do mundo de hoje. Seus filhos precisam de suas orações, os nossos filhos precisam de nossas orações para permanecerem firmes nesta batalha. Nós precisamos orar para permanecer firmes nesta batalha. Aleluias! Peça a Deus que os encha com o Espírito Santo. Você pode meditar depois lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 18, em Atos também 4:31. E um dos vários motivos para orar pelo derramamento do Espírito de Deus sobre os seus filhos é que somente por meio do Espírito Santo podemos viver segundo os padrões de Deus. Aleluias! E aí perseverar nos seus caminhos, pois Ele cria em nosso coração a propensão para agir de modo certo. É o Espírito Santo que vai te convencer de agir da maneira correta. É Ele que vai te dar sabedoria para lidar com os teus filhos. É Ele que vai dar a direção correta para que você ensine o seu filho no caminho em que deve andar, como fala lá em Provérbios 22:6, que a gente sempre cita aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará. Não é que eles não vão querer experimentar, não é que eles não vão querer dar uma volta pelo mundo, mas aí você está ali na intercessão, na oração, eles são criados nas promessas do Senhor, e o Espírito Santo, ele forma em nós, digamos assim, um barômetro que nos diz o que fazer. Instintivamente você vai saber o que fazer, você vai saber o que é certo, o que é errado. Todos nós precisamos de ajuda nesse sentido. Ninguém é capaz de perseverar em Deus e de obedecer às suas leis de maneira perfeita sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso que quando Deus ascendeu aos céus, Ele subiu aos céus, Jesus subiu aos céus, Ele disse que enviaria um Consolador. Aleluias! Podemos nos aprimorar por conta própria. Entenda isso, amada irmã, amado irmão. Nós não podemos fazer pela força do nosso braço. Nós não podemos merecer. Nós não temos merecimento, foi a graça de Deus que nos alcançou. E quando entregamos o nosso coração ao Senhor, Ele nos ajuda a ser obedientes e a trilhar o caminho do bem. A escolha é nossa, mas quem concretiza é Deus. Filipenses 2:13 fala sobre isso. A Bíblia também afirma que quando vivemos segundo o Espírito, temos a mentalidade dele. Então não é mais nós que vivemos, como diz a palavra, é Cristo que vive em nós. Que estamos no Espírito e Ele habita em nós. E é o Espírito Santo que nos ensina o que fazer ao falar ao nosso coração, ao soprar a vida na palavra de Deus. Porque a palavra por si só, a letra ela mata, mas a palavra de Deus, ela tem que ser vivificada pelo Espírito. E aí o Espírito Santo que nos ensina o que fazer. Ele fala ao nosso coração. E Deus, à medida que aprendemos dela, Deus vai dando mais. Deus vai derramando mais, vai nos enchendo
do seu espírito. Não há como conhecer os caminhos de Deus sem você ter contato com a palavra de Deus, sem você meditar, sem você orar, sem você ter uma intimidade com o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Ore para que seus filhos desde cedo tenham um coração dedicado à palavra de Deus, pois ela é perfeita, é a palavra que revigora a alma. Seus preceitos tornam sábios os inexperientes, diz a palavra de Deus. São justos e dão alegria ao coração, são límpidos e trazem luz aos olhos, são mais desejáveis do que o ouro e mais doce do que o mel. Está escrito na palavra de Deus, no livro de Salmos 19, dos versículos 7 ao 10, se você quiser meditar depois. E a perseverança, olha só, irmãos, a perseverança na vida cristã vem pelo quê? Pelo ouvir a voz do Espírito, e a voz do Espírito também é transmitida principalmente, pela palavra de Deus. Você que é mãe, você que é pai, adote o hábito de ler a palavra para os seus filhos desde pequenos, e eles continuarão a ler mais tarde. Eu sei que é um preço a se pagar, você tem que tirar um tempo, você tem que pensar que isso vai ser para a vida toda, e há muitas boas publicações bíblicas infantis que a gente pode levar até eles. Você, ao levar à igreja, você leva o seu filho junto, Se não puder ficar com você ali no banco, você leva até a escolinha. Leva numa igreja séria, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, que na escolinha também vai ser ensinado a palavra de Deus a eles, não vai ser deixar eles soltos, pulando, gritando, não. Já vão ser instruídos segundo a faixa etária deles pela palavra de Deus. Aleluias. Nós não podemos, pela nossa força, fazer com que o Espírito Santo entre na vida dos nossos filhos, mas nós podemos orar. Essa é uma ferramenta que nós temos, a oração, para que o coração deles se abram para ouvir a voz do Senhor. Oremos a Deus para pedir que Deus abra o coração dos nossos filhos para ouvir a voz do Senhor. Podemos orar para que as mentiras do inimigo sejam caladas. Nós podemos e temos autoridades como mãe, como vó, como pai, como avós. Você tem autoridade sobre os teus filhos. Não deixe que o inimigo venha ditar o que eles devem fazer. E ainda que se você não educou, preste atenção, irmãos, porque muitos vai servir essa palavra aqui. Se você não educou seus filhos no caminho de Deus, porque não conhecia o Senhor e nem os seus caminhos, e muitos estão passando por esse processo, peça-lhe que redima essa situação agora. Peça a Deus que mude essa situação. Agradeça-lhe por tudo de correto e de bem que você já ensinou aos seus filhos. E lembre-se que Deus disse: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Se você educou seus filhos no caminho de Deus e eles se desviaram deles na idade adulta, porque a gente sabe que eles chegam a uma certa idade e a uma certa rebeldia, adolescentes querendo ser donos de si, querendo sair de casa, porque eu já tenho 18 anos, porque eu já sou dono, porque eu já sou dona da minha vida. Aí está nas suas mãos orar para que eles ouçam a voz do Senhor e lhe não deem mais as costas. Está escrito, Deus diz acerca das pessoas que recusam a instrução: voltaram as costas para mim e não o rosto, embora eu os o tenha ensinado vez após vez. Não quiseram ouvir-me nem aceitaram a correção. Está lá em Jeremias 32, 33. Você pode conferir depois. Se você faz parte do grupo de pais abençoados, cujos filhos foram criados no caminho de Deus e nunca se desviaram deles, continue a orar, não baixe a guarda. Continue a orar, porque o inimigo é astuto e ele está ao derredor, como fala a palavra de Deus,
Continue a orar para que sempre tenham o temor do Senhor no coração. E aí tem uma palavra que diz nas Escrituras Sagradas: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida. Olha só, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos e descendentes. E ele diz mais: farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Está lá em Jeremias, ainda no capítulo 32, nos versos 38 ao 40. É palavra de Deus, é palavra que liberta os nossos filhos. Aleluias! Você tem que conhecer a palavra de Deus para poder entrar em sintonia com o Espírito Santo, clamar a Deus, pedir a Deus que o Espírito Santo de Deus venha derramar sobre o coração dos nossos filhos, netos, parentes, e não só os filhos, irmãos, não só os filhos, maridos, esposas, casamento, tudo depende, tudo tem que ser colocado no altar de Deus. E é o que nós vamos fazer agora. Eu quero orar pela sua família, pelos seus filhos, mas que você venha ser sacerdote dentro da sua casa, que você não venha apenas depender da oração da pastora, do pastor, da sua igreja, do irmão, do fulano, não. Você vai tomar uma posição. Eu sou sacerdote dentro da minha casa. Eu vou orar pelos meus filhos e Deus vai derramar do seu Espírito sobre a vida deles, vai derramar o temor de Deus sobre a vida deles, e eles vão saber o que fazer. E ainda que venham dar uma passeada pelo mundo, eles voltarão. Eles voltarão, e como Deus disse, eles serão o meu povo. E Deus está dizendo que será o seu Deus. E aí Deus diz na sua palavra que dará um só pensamento, uma só conduta. Não existe duas condutas, dois pensamentos, é sim, sim ou não, não. E aí Deus diz que era para o seu próprio, que é para o seu próprio bem, para o bem dos filhos, bem das gerações vindouras. A sua oração vai alcançar as gerações vindouras. Não canse, não cesse de orar. É o tempo de oração, é o tempo da vinda do Senhor. Não deixe que você seja pego ou pega desprevenido. Vamos orar nesta hora. Fecha os teus olhos. Se você não pode estar no trabalho, você vai meditar depois nestas palavras. Você vai apenas ouvir. Abençoo agora, em nome de Jesus, cada grupo de oração, aonde o pastor Márcio e a pastora Jaqueline fazem parte. Cada vida, cada pedido de oração, nós estamos atentos a esta lista de oração, a cada pedido que vem pelo WhatsApp, a cada pedido que vem pelas redes sociais. Talvez você não veja a nossa resposta ali, mas nós estamos atentos à oração, estamos clamando a Deus por cada vida que pede oração, por cada familiar desses que estão pedindo oração, dos grupos ali que estamos inseridos. Então você fique tranquilo, se você colocou o seu pedido de oração nos grupos de oração, se você nos pediu oração, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta hora. Entregue o teu coração a Deus. Aleluias, aleluias. Glórias ao nome santo de Jesus. Você vai agora orar pela sua família e Deus vai abençoar. Vamos espiritualmente agora dar as mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, colocamos os nossos filhos diante de Ti. Pedimos que lhe dês um coração disposto a te conhecer e a perseverar em teus caminhos, que possam chamar-te de meu Salvador,
encher-se do teu Espírito Santo e reconhecer-te em cada aspecto de sua vida. Ajuda-o, Senhor. Estamos aqui clamando pela vida dos nossos filhos, dos nossos familiares. Ajuda-os a crer que Jesus entregou a vida por eles. Ajuda cada familiar de dentro do nosso lar, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que estão pedindo oração no grupo de oração, aqueles que clamam, que vêm até nós pedir oração. Senhor, ajuda-os a crer que Jesus entregou a vida por eles, a fim de lhes conceder o que? Vida eterna. Vida eterna, Senhor, e abundante. Agora nós te pedimos, intercedemos por estas vidas em nome de Jesus. Eu intercedo pelas minhas filhas, pelos nossos filhos. Eu intercedo pela minha casa. Eu intercedo aonde há uma gota de sangue da minha família, que o Senhor venha alcançar, desde os mais incrédulos. Eu sei que o Senhor pode quebrar aquele coração duro. Aonde há uma gota de sangue da família do meu esposo, Pai, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa lhes conceder a vida eterna, abundante, agora, nesse momento, aonde quer que eles estejam, que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito. Ajuda o Senhor a compreender a plenitude do Teu perdão, para que não vivam em condenação e culpa, que eles venham ser perdoados, que eles venham perdoar, que eles venham ter a sabedoria do alto, que venham a ter uma vida frutífera, crescendo a cada dia no conhecimento da Tua palavra. Aleluias! Em estreita comunhão contigo, Senhor, que possam sempre saber qual é a Tua vontade. A Tua vontade diz na Tua palavra que é perfeita, boa, agradável. Que eles possam ter discernimento espiritual, que nós possamos ter esse discernimento espiritual e que possamos andar de maneira que Te agrade, que os nossos filhos, nossos familiares, a nossa casa possam andar de maneira que Te agrade, pois nós declaramos nesta oração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E nós estamos aqui em concordância nesta oração. Atrai os nossos filhos para junto de Ti. Atrai os filhos desta irmã, os filhos de todos esses que estão pedindo, esta mãe aflita, que a filha já se apartou da obra de Deus, mas o Senhor sabe que ela vai voltar. Atraia, Senhor, para junto de Ti e torna mais semelhante a Cristo, que ela venha ser mais crente de quando ela saiu da Tua presença. Desenvolve, Senhor, em nós um coração contrito. Desenvolve nos nossos filhos um coração contrito, humilde e voltado para Ti, Senhor. Que amem a Tua palavra e com ela se alimentem a cada dia, alimentem sua alma diariamente. Ensina-lhes Teus caminhos e Tuas leis e ajuda-os a fazer o que é correto. Nos ajuda, Senhor, a fazer o que é correto. Nos dê sabedoria para lidar com os nossos filhos. E cala, Senhor, repreenda pelo poder do nome de Jesus a voz do inimigo, para que eles ouçam somente a voz do Teu Espírito Santo. Assim eu oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, receba esta oração, receba esta palavra neste dia. Se você não tem tempo de meditar agora, medite depois. É palavra de salvação para os teus filhos, é palavra de salvação para a tua casa, é palavra de divisor de águas para a tua família. Está nas suas mãos, está nas tuas mãos. Você que está ouvindo esta palavra, está nas suas mãos. Receba em nome de Jesus. Aleluia.